Boa noite, galera! Vamos chegando! E aí, Elô? Foi a primeira que entrou. Olha, até rimou. Elô foi a primeira que entrou. Oi, Maria, boa noite. Boa noite, Cris. Simplesmente leio, boa noite. Oi, Dal, senti sua falta ontem. Não te vi aqui ontem, achei esquisito. Oi, Camila. Oi, Mel. Oi, Ju. Ju, eu falei hoje. Oi, Monique. Teresita. E aí, gente? Oi, Grace. Gente, a live hoje tem conteúdo. E eu tô com medo de não conseguir passar isso em 60 minutos, mas eu conseguirei. Tem coisa pra gente falar hoje, tá? A ideia de falar, de conversarmos hoje é sobre o conceito de venenos da cozinha, que é um conceito de Santa Hildegarda. E eu não vou misturar os assuntos, mas esse conceito também se aplica no Ayurveda com alguns outros alimentos diferentes, tá? Eu não vou misturar os babados. Então hoje a gente vai conversar sobre esses alimentos e a visão de Hildegarda em cima desses ditos venenos da cozinha. Vou esperar vocês irem entrando aí. Enquanto isso, eu vou desativar aqui, desconectar o meu iPhone, que eu tava usando ele aqui no meu computador, só para não dar chilique aqui no celular. Bom, gente. Oi, gente. Quanta gente. Oi, Cancún. Deixa eu já fixar aqui o nome da nossa live. Deixa eu tentar, né? Porque não tá entrando. Ai, que delícia. Pronto. Venenos da cozinha. E a acordada da Alemanha não tá acabando com seu ciclo circadiano, mulher. Vai dormir amanhã de manhã, tu vê essa live. Amanhã de manhã, tá? Vai dormir. Amanhã você vê. Eu tô deixando as lives, inclusive, também esse tempo todo aqui pra vocês, porque, por incrível que pareça, tem muita gente aqui que mora na Europa. Maiara, tu vai me ajudar com latim, que eu já gravei sua cara, tá, meu amor? Eu vi sua caixinha. Não consegui responder ainda, mas eu vi. E aí, como eu tava falando, tem muita gente da Europa aqui, principalmente nessas lives. Eu acho que é porque, como eu estou falando de uma santa, que ela é bem estudada aí nas bandas europeias, tem muita gente aqui, né? Ah lá, Melanie dos Estados Unidos. Oi, gente. Ó, vamos começar, porque tem muito assunto. Hoje não vai dar pra eu ficar muito de papo com vocês, não. Eu fiz várias anotações aqui, Voltou. Eu fiz várias anotações aqui. Paloma, você tá acordada também, mulher? Vai dormir amanhã, tu vê essa live. Povo aí da Espanha. Fiz muitas anotações aqui. Vou ler pra vocês algumas coisas que eu já deixei anotada do livro, né, de alimentação dela, e vou mostrar o livro que ela tem, que, né, foi o Dr. Wiegard Trillo que escreveu sobre esse tema que vamos conversar hoje. Então tem muito mais além do que eu vou falar. Hoje eu vou dar uma ideia geral para vocês, né? No curso eu vou aprofundar mais nesse tema. Abre dia 6, para quem não sabe, 6 de dezembro. Mas hoje eu já vou dar uma ideia geral. Então, papel e caneta na mão, tá? Para vocês anotarem quais são os venenos da cozinha hildegardiana. E eu vou explicar por que ela fala que esses alimentos, alguns são fofíssimos, vocês vão ficar completamente arrasados. Por que ela fala que eles são os venenos da cozinha? Então, primeiro, eu já disse que é o alho poró, tá? Ameixa, ela fala da ameixa. Morango, não chorem. Não chorem, não chore, Pati. Morango. Pêssego, carne de porco, ruibarbo, tá? Esses são os principais. E eu vou explicar qual é a ideia. Por que ela diz que o morango, coitado, ele pode ser um veneno na cozinha, tá? Ela fala de outros também, mas esses são os mais importantes. E aí eu vou explicar para vocês e vou mostrar artigos científicos que comprovam isso que ela tá falando aqui, tá, gente? O negócio é babado. Então, antes de mais nada,
eu vou ler para vocês algumas partes que ela fala. Antes da gente entrar mesmo a fundo nesse assunto, né? Por que o morango é um veneno, o pêssego, a ameixa, né? Que são alimentos tão importantes, né? Ricos em nutrientes para a nutrição tradicional. Eu uso muito a ameixa para quem é constipado. Mas por que ela fala isso, né? Antes vocês precisam entender que estamos dentro de uma medicina medieval alemã, tá? Já o Ayurveda cita alguns outros alimentos que também faz total sentido com isso que o Degarda fala, tá? Quando a gente vai raciocinar dentro da clínica, faz total sentido. Ela não fala em momento algum para deixar de comer esses alimentos. Então eu vejo muitas pessoas comentando até hoje, lá no post do alho poró, dizendo assim: ai, alho poró nunca mais. Como assim nunca mais? Não é isso que a santa fala, né? Ele vai ser maléfico para a grande maioria das pessoas que está doente, porque quem está doente tem desbiose. Quem tem desbiose não digere bem alimentos com muito enxofre, sulfurados. É o caso do alho poró. Então é isso que ela fala. E eu vou explicar um a um para vocês, tá? O que ela fala. Então, antes de mais nada, não entendam que o veneno da cozinha vai matar vocês. Existem formas de se comer esses alimentos que ela cita, assim como eu já postei lá no post do alho poró. O que ela manda fazer com alho poró? Deixar no vinho ou deixar no vinagre à noite, né? Pra você comer no dia seguinte. É cozinha com essência. O povo não entende a essência da cozinha. Então, eu tô aqui explicando mais uma vez, tá? Que não é pra deixar de comer morango. Não é pra deixar de comer carne de porco. Ontem o meu almoço foi carne de porco. E hoje eu fiz cocô e tá tudo bem, né? Não tive espirros, não tive distensão abdominal, eu não tive alergia na pele, nada disso, porque eu comi carne de porco ontem. Fato é que eu como carne de porco quando? Toda semana? Não. Tá? De 15 em 15 dias? Difícil. Uma vez por mês? Pode ser. Então depende, tudo depende, né? Depende de como que você vai digerir o alimento, depende de como que tá o seu intestino naquele momento, depende dos tipos de alergias que você tem. Então entendam que o que eu tô falando aqui não é mal da comida. Por exemplo, o alho poró. Muita gente falou lá no post que ama alho poró, que substitui o alho, que o alho fazia mal e o alho poró faz bem. Eu, Priscila, não consigo comer alho poró. Eu fico arrotando, eu não digiro ele bem. E eu sou pita. A minha digestão é incrivelmente boa. Se eu comer pedra no dia seguinte, eu tô cagando as pedras. Mas, com alho poró, pra mim, ele é um veneno. Pro Daniel, não é. A gente fez um churrasco, um peixe na brasa essa semana, e ele colocou o alho poró na brasa. Ele come. Eu não. Tanto que eu até postei aqui no direct para as pessoas verem que alho poró tem... Ui, caiu. Para as pessoas verem que alho poró tem aqui na minha casa, entendeu? Pro Daniel, não pra mim, tá? Então vamos lá. Gente, as orações que eu tô colocando aqui, tô vendo o povo pedir, está no meu canal do Telegram. Quem ainda não se inscreveu no canal do Telegram, Saúde Conectada, que é o nome do curso da Idelgarda, inclusive, que eu dei esse nome porque ela é a pessoa mais conectada que eu conheci na medicina, tá? Então, o Telegram Saúde Conectada é aberto para todo mundo, e as orações e o artigo científico sobre viríditas que eu li, tá lá, eu coloquei lá. Então, entrem no canal Saúde Conectada, no meu Telegram, tá? Vou botar o link para vocês de novo nos stories. Essa live, ela é muito direcionada para quem tem alergias, tá? Vocês vão entender isso ao longo da live, mas já tô adiantando o assunto. Quem tem muita alergia, eczema, dermatite, ainda vou fazer uma live de dermatite aqui esse mês, mas quem tem muita rinite, sinusite, ite, essa é a live, tá? Os venenos da cozinha são para essas pessoas, ok? Então vamos lá. Vou ler o que ela escreveu. Aquele que se mantém equilibrado no que come e no que bebe, terá um sangue de boa qualidade e um corpo são. Primeira frase do dia, equilibrado.
aquele que se mantém equilibrado, tá? Além da luz do ar, além da luz, do ar, da água e da terra, a melhor terapia do mundo é uma cozinha preparada com cuidado, inteligência e amor. Com cuidado na hora de você preparar o alimento. Quem me conhece sabe que eu estou quebrando uma crença que foi imputada dentro de mim, né? De que eu fui apenas feita para o trabalho e não para a cozinha. Eu tenho me voltado para a cozinha recentemente, desde quando eu comecei a estudar mais o Ayurveda e agora entrando de cabeça na Hiddelgarda. Toda semana eu tento fazer 2 ou 3 coisas na cozinha. Estou indo novamente na feira fazer compras, no mercado olhar o alimento, tá? Então isso é cuidado com o que você faz. É uma terapia. Lembrem-se, vamos ter live aqui sobre psicoterapia e tudo que a Hiddelgarda diz, fala, é sobre terapia, tá? Tudo pra ela tem uma terapia envolvendo e comer também é uma terapia. Então, inteligência. Qual é a sua inteligência dentro da cozinha? Observar o que faz bem e o que faz mal pra você, tá? Observar. E amor. O que você faz sem amor não é bem feito. Tanto que a gente sabe que quando a gente come uma comida de alguém que preparou essa comida com raiva, essa comida não cai bem. A gente não consegue comer essa comida corretamente, tá? A gente não digere ela bem. Então ela fala o quê? Ao comer com moderação, o meu corpo vibra harmoniosamente. Tudo é vibração. Estamos entrando nas leis universais. Kybalion. Ao comer com moderação, o meu corpo vibra harmoniosamente, como as cordas de uma harpa. Assim como o órgão gigante, o universo ecoa com essas belas vibrações. O que falamos na primeira live, nós fazemos parte do universo. Então, se eu vibro harmonia, se eu vibro felicidade, se eu vibro amor, se eu vibro inteligência, se eu vibro cuidado com o que eu como, eu emano isso para vocês, eu emano isso aqui em casa, eu emano isso para o outro lado do mundo, eu emano isso, entendeu? Então é justamente isso que ela está falando, que conversamos lá na primeira live sobre viríditas, tá? Abstinência, presta atenção, não quer dizer deixar de comer. Abstinência de morango, abstinência de pêssego, não quer dizer deixar de comer. E sim, fazer as escolhas certas sobre aquilo que é o melhor para o nosso corpo. Como é que você vai fazer uma escolha certa sabendo que é melhor para o seu corpo? Observando o que o seu corpo te fala. Tá todo mundo me perguntando, Priscila, seu cabelo tá mais bonito, o que você tem feito? Nada. Oleação do início do ano até agora. Redução de química no meu cabelo. Meu cabelo tá cheio de cabelo branco, porque eu já não pinto há um tempo, tá? Então observe o que o seu cabelo fala pra você, o que sua unha fala pra você, o que a pele do seu rosto fala pra você, tá? É assim que você vai fazer as escolhas certas sobre aquilo que é melhor. Então, voltando. Abstinência não quer dizer deixar de comer, e sim fazer as escolhas certas sobre aquilo que é o melhor para o nosso corpo e nossa alma. Não é só para o corpo, também para a alma. Para em seguida usufruir dessa escolha com uma justa moderação. Segunda frase, moderação. Falamos de equilíbrio no primeiro parágrafo, terceiro parágrafo, moderação. Ou seja, nem muito, nem pouco, mas somente o que lhe convém. Nem muito pêssego, nem pouco pêssego, mas o que lhe convém. Nem muita carne de porco, nem pouca carne de porco, mas o que lhe convém. Priscila, como eu vou saber o que me convém? Você não se olha no espelho? Se olhando, se tocando, começando o dia fazendo as rotinas,
observando você, tá? É dessa forma. Gente, eu tenho uma história tão incrível para contar para vocês que eu vou contar ainda essa semana. É de mim, tá? Sobre essa questão de conexão, cura e melhora de certos sintomas quando você consegue entender melhor o que lhe convém. Isso vale tanto para a alimentação como para a nossa vida. Palavras de Hildegarda, tá? Não é minha, não. Isso aqui não é autoria minha, não. A autoria é de Hildegarda. Então ela diz que a digestão não começa na boca. Já sabemos, pela medicina tradicional, que a digestão não começa na boca com a mastigação, e sim pelo que a gente vê, tá? E ela diz que já começa antes. A digestão já começa na cozinha, quando temperamos os alimentos com os condimentos, quando a gente cozinha eles, né? Quando leva eles ao fogo. Se não for assim, os maus humores, né? Se a nossa digestão não começar na cozinha, os maus humores, vai ter uma aula no curso só sobre humores e temperamentos, tá? Os maus humores, que seriam os nossos queridos doshas, eles sobem desses alimentos. Então os alimentos também têm humores, né? Tem características dentro desses alimentos que, se eles não forem cozinhados da forma correta, esses maus humores vão subir, vão inundar o nosso baço. Ninguém fala de baço, Hildegarda fala beça. Vão inundar o nosso baço e transformá-los num tumor dolorido. O que ela quer dizer? Que você vai ter um câncer? Não! Quer dizer que essa inundação de humores no seu baço vai desequilibrar o seu sistema imunológico. Qual é o papel do baço dentro do nosso corpo? Ninguém fala do bicho, mas ele tá lá, né? Ele é extremamente necessário para a nossa imunidade. Então o que ela tá dizendo aqui é que, se esses maus humores subirem e inundarem o seu baço, a sua imunidade vai cair, o que pode te levar a ter tumores. Já sabemos que câncer genético é 20% ou menos do que isso. O resto, todos os outros cânceres e tumores e nódulos e cistos que aparecem dentro da gente, são a soma da nossa imunidade deficiente. É deficiência imunitária, tá? Não é genética. Para algumas pessoas será. Para a grande maioria, não será. Tá? Pegou a ideia do baço? Depois, gente, ninguém fala do baço. Quando acabar essa live aqui, dá um Google. Quem é baço? Isso também gera autoimune. Quem é baço? Onde está o baço? Qual o papel do baço? Ninguém fala. Ah lá. A Dora nem sabe onde fica o baço. Num acidente de carro, se o seu baço se rompe e todo o resto tá bom, você morre de hemorragia, tá? Então leiam sobre isso, porque ele é extremamente importante para o nosso sistema imunitário, medular, muito interessante. Leiam sobre ele, tá? Ou seja, já estou trazendo mais um outro conceito de comunicação do nosso corpo, de conexão que a Santa tá falando, tá, gente? Aí o que ela diz, né? As pessoas que possuem um estômago sensível... Eu gosto de quando eu não entendo a minha letra. Percebem? Ah, tá. As pessoas que possuem estômago sensível percebem com mais facilidade os alimentos que não fazem bem. Então, as pessoas que já têm o estômago mais sensível, o intestino mais sensível... Ah lá, a Michelle falou que a prima dela teve que tirar o baço devido a problemas com plaquetas. O corpo dá conta, mas tá faltando o órgão, entende? Por que esse baço deu problema com as plaquetas dela? Quais foram os humores que inundaram esse baço? Entendeu? A gente consegue viver sem órgãos, a gente consegue viver sem um pedaço de um pulmão, a gente consegue viver sem um pedaço de um fígado, a gente consegue viver, enfim... A gente não consegue viver sem a tireoide. Se tirar a tireoide, vai ter que tomar hormônio pra sempre. A gente consegue viver sem vários órgãos, sem um pedaço do pâncreas, né? Mas o corpo, ele compensa. E essa pessoa, ela já tem um sistema mais debilitado. Ela já tem uma imunidade mais debilitada, tá? Mas isso, nos dias de hoje, não é incompatível com a vida, como foi na época de Hildegarda, né? A gente tá falando de uma mulher que viveu no ano 1100.
não no ano 2020. Sorte é dela, né? Acho que ela teve sorte de ter vivido no ano de 2100, porque no ano, né, meu amor, de 2020 não tá nada fácil viver. E aí a Hildegarda, ela nunca fala de vitaminas, tá? Ela nunca vai falar suplemente a vitamina X, suplemente a vitamina Y. Ela nunca vai falar isso. Ela vai dizer o quê? Que você precisa estar sempre com conexão com esse seu intestino e com esse seu estômago para você digerir bem o alimento e conseguir absorver tudo dele, né? Tudo que você precisa. Tem gente que não vai precisar de absorver tudo que está dentro do alimento. Então, observação, tá? Então, ela não fala de vitaminas. E por que ela também não fala? Por exemplo, ervilha e feijão são leguminosas, não são? Ambos são leguminosas, concorda? Só que eles não têm a mesma propriedade. Então, eles são leguminosas, mas são diferentes. Por isso que ontem, quando eu falei da lentilha, gerou algumas dúvidas. Porque, na verdade, a lentilha também é uma leguminosa, mas ela é diferente. E o que a Hildegarda diz na live de ontem? 30% dos alimentos como a lentilha, tá? Então, eles são diferentes. E eles conferem vitaminas diferentes para o nosso corpo. Por isso que é importante comê-los de forma moderada, de forma equilibrada, de forma sazonal, né? Não todo dia a mesma coisa. E aí, entendam, a gente não pode generalizar. A gente não pode louvar um alimento e condenar o outro. Porque o que vai ser bom de um não vai ser bom no outro, tá? Então é isso. Se vocês não entenderem isso, se vocês acharem que uma coisa é louvável e os venenos da cozinha são condenáveis, você está agindo dentro da ignorância, não dentro da verdade, tá? Então, na ignorância, você vai condenar o alho poró. Se você entender que ele faz bem pra você e você não tem problema nenhum que necessite parar de utilizá-lo, apenas continue de forma moderada, de forma equilibrada, de forma sazonal, né? A gente vai na feira orgânica, tem alho poró. As pessoas que me seguem aqui no Instagram, que tem sítio, que tem fazenda, fala: está nascendo alho poró, a gente está colhendo e comendo. Que ótimo, então coma, é a época dele. Não é para comer ele fora da época, tá? Se a gente pensar nisso, a gente é ignorante e tem um conhecimento limitado. E não é isso que estamos fazendo aqui, né? O que a gente está fazendo é expandindo o nosso pensamento para entender melhor o que são os tais venenos da cozinha, tá, gente? Então vamos começar pelo alho poró, que vocês ficaram super tristes com alho poró. Qual é a reclamação de Hildegarda? Ela diz que o alho poró causa inquietação na pessoa, tá? Eu vou ler aqui um capítulo do livro, eu vou mostrar pra vocês, tá? Eu anotei algumas coisas desse livro para vocês entenderem o que Hildegarda fala sobre o alho poró. Por que ele é um alimento veneno da cozinha? Ela fala assim, ó: o alho francês, que é o alho poró, não pertence ao grupo das plantas curativas, especialmente, pega a visão, porque seu crescimento é favorecido pela instabilidade do tempo. Para quem não sabe, Hildegarda fala muito de astrologia, muito de lua, muito de movimentos do tempo, tá? Então ela fala que o crescimento dele não é favorável porque ele cresce dentro de um tempo instável. Então isso significa que ele é um alimento instável, tá? Isto é, em que o calor do ar se mistura com a umidade e vice-versa. É isso que ela fala. Então daqui pra frente, todos esses alimentos que eu vou citar agora como venenos na cozinha, ela fala mal, entre aspas, deles, porque eles crescem dentro de uma astrologia e dentro de um tempo instável. É isso. E ela diz que alimento que cresce dessa forma também vai causar instabilidade no seu corpo, tá? É justamente isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui pra falar pra vocês. Vamos lá. Ó, Hildegarda atribui ao alho poró alterações na composição e na regeneração do sangue do paciente. Na verdade, só com muito esforço é que um laboratório... Isso aqui já é um comentário do médico, né?
que só com muito esforço que um laboratório vai conseguir provar e chegar a tal conclusão. E aí o que ele julga é que todos nós temos ainda muito que aprender ao que diz respeito dos alimentos, tá? Então é sobre isso que ela fala do alho poró, que ele cresce em tempos instáveis, pelo menos era assim que acontecia lá onde ela morava. E aí ela falava isso, tá? Então por isso que o alho poró é bom para alguns e o alho poró é bom para outros. Será que essa pessoa que digere bem o alho poró e colhe ele da sua horta, será que ele cresceu num tempo instável ou não? Será que ele cresceu dentro de um tempo bom, favorável, tá? Então essa é a ideia dela. Tempo, astrologia, lua. Ela fala muito de fertilidade, lua. Eu vou falar disso com vocês mais profundamente lá no curso, tá? Principalmente na parte de temperamentos e humores. Eu vou depois fazer um post aqui sobre o meu temperamento e o babado da lua que eu nasci, que ela fala sobre isso. Mas isso eu vou deixar para falar lá no curso com vocês. Então agora vamos para o morango. Ela fala do morango e do cogumelo, tá? Que ambos são venenos da cozinha. Não quero misturar Ayurveda aqui, mas na Ayurveda, o cogumelo que nasce na terra, quem é meu aluno, já sabe o que é tamas, sattva e rajas. O cogumelo é um alimento tamásico, porque ele nasce na terra. Então, os alimentos tamásicos, eles fazem o quê? Embotamento da nossa mente. Deixa a nossa mente pequena, ignorante, tá? Então, é isso que ela fala também do cogumelo. E eu vou explicar por quê. Santa Edelgarda fala sobre o... Vamos lá. O morango, segundo Santa Edelgarda, causa mucosidade e não é de modo nenhum remédio. Ou seja, ela olha para a comida como se fosse um remédio. E ela já está falando que o alho poró não é um remédio e ela já está falando que o morango não é um remédio. O morango causa mucosidade e não é de modo nenhum um remédio. Não presta para os que têm saúde, nem para os fracos, porque ele cresce junto à terra e no ar um tanto podre. Então, o que ela falou? Ela disse que o morango cresce junto à terra, igual o cogumelo. Ela está falando do morango do ano 1100. O seu morango, talvez, ele não cresça junto à terra. A gente sabe que existem morangos que agora são cultivados na parte superior das estufas. Quem planta morango aí sabe o que eu tô falando, tá? Então esse é o primeiro ponto do morango, que ela fala. Segundo ponto, embora o morango tenha um sabor agradável, é melhor renunciar a esta delícia. Algumas crianças comem muito morango, muitas vezes, e podem ter eczema. Então o que a Edelgarda já falou aqui nessa parte? O morango pode lhe causar alergia. É isso que ela está falando. Agora vamos para o que a ciência fala há muito tempo. Deixa eu virar aqui para vocês e eu vou mostrar. O que a ciência fala? Alimentos alergênicos podem causar dermatoses pútricas. Olha quem tá aqui. Morango e cítricos. Isso aqui é ciência. Esse artigo foi escrito em 84, tá? Eu tinha 1 ano aqui, quando esse artigo foi escrito. O que mais tem aqui é artigo falando de morango e alergia. E aí, mais um artigo falando que alergia em crianças pode acontecer com alimentos cítricos, com peixe. Lembra que eu falei ontem do salmão? Ovos, tá? Então aqui também entra o nosso querido morango. Olha ele aqui, ó. Morango pode causar alergia. E Edelgarda disse que morango podia causar... eczema. Como que ela sabe disso se ela não fazia teste? Observação, foi o que eu postei hoje. Ela observava e ela entendia que o morango era muito alergênico para diversas pessoas, tá? Mais um. Hipersensibilidade à comida na Suécia, Dinamarca, Estônia, Lituânia e Rússia.
Olha quem tá aqui. Os cítricos, né? Kiwi, frutas, tá? Olha quem apareceu aqui. Morango. Olha quem apareceu aqui. Tomate, que o Ayurveda também fala. Deixa eu ver se tem... Não, são esses artigos aqui que eu trouxe pra vocês, tá? Então é isso que a Idelgarda fala. Morango é alergênico. Morango é alergênico pra todo mundo? Não, pra mim não é. Priscila, você come morango toda semana? Não. Eu vou na feira orgânica hoje. O que eu tô comendo agora, que tem aqui em casa, é cereja, que eu mostrei pra vocês. Inclusive, ela fala muito bem da cereja. Eu vou falar dos alimentos que ela fala muito bem, tá? Depois, não nessa live. Essa live é só sobre os venenos. Comi cereja hoje. Tenho comido banana. Tá na época da banana. A banana orgânica tô comprando. Semana passada a gente comprou um melão. Então, assim, não tô comendo morango, tá? Pode ser que semana que vem eu compre morango, tá? E coma morango. Mas eu não como morango toda semana, ok? Então essa é a ideia. Deixa eu ver se ela fala mais alguma coisa aqui do morango que seja interessante pra falar com vocês. Não é isso, do morango é isso que ela falou, tá? Então a ideia é alergênico, alergenicidade. Aí a Idelgarda fala da amora. Eu fiz uma torta de amora essa semana e eu vou passar a receita pra vocês e vou colocar essa receita também lá no curso, tá? A Idelgarda fala o seguinte: Santa Idelgarda diz da amoeira: no seu fruto há exuberância e não faz mal a ninguém, pelo contrário, é útil para o homem. Então ela já fala o quê? Que a amora é super boa. E, inclusive, ela vivia num lugar que dava amora, que a amora, né, a pessoa ia lá na árvore e pegava. Aqui pra gente a amora é cara, tá? Mas pra ela não era. E aí agora vamos entrar no cogumelo. Pode ter relação, Olivia. Dá uma olhada nisso, tá? Quanto aos cogumelos tão apreciados, ela explica. Os cogumelos que crescem sobre a terra, então a gente está voltando nos alimentos que crescem na terra. Seja qual for a espécie, são como a espuma e o suor da terra. Não fazem bem aos que comem, provocando exatamente o mesmo no homem, espuma e mucosidade. Então ela diz que cogumelo causa espuma e mucosidade. Cogumelo esse que cresce na terra, tá? No mesmo capítulo, um pouco mais à frente, ela escreve assim: portanto, os cogumelos que crescem nos troncos das árvores, como por exemplo no bucho, podem ser saudáveis, mas são exatamente esses que as pessoas desprezam, tá? Então, nesse caso, ela tá falando dos alimentos que crescem muito na terra. Cogumelos que crescem na terra, morangos que crescem na terra. Essa é a ideia dela, tá? Sempre ela faz uma correlação com essa questão de crescimento, ok? Vamos ao próximo. Peraí. É muita coisa, né, gente? Essa mulher sabia muito, pelo amor de Jesus. Não, aqui eu já vi tudo. Vou mostrar. Já vou mostrar pra vocês o livro, tá? Ela só fala desses dois, tá, gente? Morango, que cresce na terra, e cogumelo, tá? De crescimento na terra, ela só fala desses. Lembrando que a gente tá falando de uma mulher que vivia na era medieval. Ela não conheceu a batata, por exemplo. Como é que ela vai falar de uma coisa que ela não conhece? Ela não conheceu a batata, tá? Não tinha batata no ano de 1100 e pouco, na Europa. Nem banana, nem coco, né? Então tem muito alimento que não tinha lá. Então é por isso que eu falo, observação, né? Você come a batata e você fica bem? Você come o aipim e você fica bem? O aipim nasce na terra, tudo bem. E daí? Qual o problema? Observe o que esse aipim tá fazendo com você. Ela fala da ameixa. Então, ela fala da ameixa, né? Eu até achei aqui no livro dela. Bem interessante. Olha só. Ela fala mal da ameixa, né? Ela fala que a ameixa é um alimento nocivo, né? É um veneno da cozinha. Mas o caroço da ameixa é remédio para tosse. Tem uma
uma receita aqui de caroço cozido com vinho, que ele é remédio para tosse. E pessoas fracas também ela indica comer fígado de porco. E eu falei o quê? Que o porco era um veneno da cozinha, tá? Então, a gente precisa entender que nem tudo é veneno, que dependendo, esse alimento ele pode ser reaproveitado, ok? Qual é a ideia do morango, né? Além dessa questão do muco e das alergias, como eu disse, ela também falava que o morango era um alimento que tinha muito fungo, tá? Muito fungo. Por isso que ela falava que não era interessante. A gente sabe que alimentos que tem fungo, se a gente come e a nossa microbiota está desregulada, a gente vai ter o quê? SIFO, síndrome do supercrescimento de fungo, cândida em excesso. Então, será que para as mulheres que têm cândida em excesso, talvez segurar o morango não seria interessante, tá? É preciso avaliar isso também. Outra coisa, tem um Instagram que eu sigo aqui que se chama Doutor Bactéria. E essa semana, por acaso, ele postou um morango sendo filmado no microscópio. E ele mostrou um monte de bicho. Ai, gente, que nojo. Ele mostrou um monte de bicho, de fungo, de bichos, sei lá, esquisitos, de bactérias, morando dentro do morango. Sabe aqueles negocinhos que tem no morango, as pintinhas? Então, morando ali dentro. Será que ela já não sabia disso? É claro que essa mulher sabia, ela não tinha microscópio, mas ela sabia. Então vai lá no Instagram, Doutor Bactéria, e vai olhar e vai ler o que ele fala sobre o morango, e ele ensina lá como que higieniza o morango para matar esses bichos que vivem dentro daqueles buraquinhos. Tá, gente? Morango, tá? Vai lá ver sobre isso. E aí, trazendo aqui agora também para a ciência tradicional, como eu já disse, o alho poró, né? Ele tem compostos sulfurados que lentificam a digestão e talvez por isso que também... Pri, não tem problema, você comprou morango hoje? É orgânico, melhor ainda. Higieniza ele como o Doutor Bactéria tá ensinando e come esse morango. Então, como eu disse, o alho poró ele tem compostos sulfurados, tá? O pêssego, ela diz que ele aumenta os humores. E aí, como eu disse, eu vou falar sobre os humores no curso, tá? Eu vou falar sobre isso lá. Então, ela fala que se você quiser comer o pêssego, tudo bem, pode comer. Mas ela manda retirar a pele do pêssego, ela manda tirar as sementes do pêssego, ela manda colocar no vinho o pêssego junto com uma pitada de sal e pimenta do reino. Ou seja, ela diz pra você não comer pimenta, pêssego assim cru, né? Pegar na boca e comer. Ela manda você tirar aquela pelezinha, botar ele dentro do vinho com um pouquinho de sal e pimenta do reino e comer o pêssego, tá? E também ela fala que o pêssego causa o quê? Alergias. Então toda essa live aqui é sobre alergia. Todos esses alimentos que ela cita, que são os venenos da cozinha, são os alimentos mais alergênicos. E a ciência atual, de 1984 até 2018, fala exatamente a mesma coisa que Santa Edelgarda deixou escrito, tá, gente? Ela também fala sobre a ameixa, né? Já a ameixa, quando ela diz que a ameixa ela é o alimento veneno na cozinha, ela quer dizer que a ameixa, na ideia, na simbólica de Edelgarda, a ameixa, ela simboliza a ira, o estresse. Então, quando uma pessoa come ameixa, ela diz que aumenta a bilis negra e essa pessoa fica mais irada, essa pessoa fica mais irritada. E ela manda comer moderadamente somente na época da ameixa, tá? Então, a ameixa agora tá na época, né? Final de ano, a ameixa entra na época e pode comer, tá, gente? Mas se for um dia que você estiver muito irritado, muito estressado, muito irado, não coma ameixa. Incrivelmente, eu disse que eu não ia misturar, mas eu não consigo. É uma foda. A ameixa no Ayurveda aumenta a pita. Pita é fogo, tá? A ameixa aumenta o fogo. A ameixa aumenta o estresse, a ira, a raiva. Pêssego também aumenta a pita no Ayurveda, tá bom? Então, por isso,
Alguém me perguntou na caixinha esses dias, falou que tinha comido ameixa e teve azia. Queimação, fogo, tá? Não digeriu bem a ameixa, ok? Esse que é o babado. E ela diz que a ameixa pode piorar a detoxificação no fígado. Porque o fígado é um órgão fogo, tá, gente? Dentro do Ayurveda. Então, o que ela fala da ameixa faz total sentido, qualquer tipo de ameixa. O que ela fala da ameixa faz total sentido com o que a gente estuda também em outra língua, algumas coisas diferentes dentro do Ayurveda. Então, gente, eu vou mostrar o livro aqui para vocês, onde tem essas informações de forma mais densa. No meu curso, claro que eu vou falar disso aqui muito mais profundo, de uma forma muito mais profunda, né? Vou citar outros alimentos que ela também fala, né? É muito denso o que ela deixou pra gente, é muita coisa pra falar. E eu acho importante vocês terem acesso a esse tipo de conteúdo, por isso que eu quis fazer essa live aqui. O curso, para quem não sabe, abre dia 6. Então hoje é dia 3. Vocês prestem atenção que dia 6 vai abrir. Depois eu não quero ninguém falando que não deu tempo de se inscrever, tá? Então deixa eu mostrar o livro. Ele tá escrito em francês, tá? Se chama Guérir par l'alimentation. Tô ficando boa, né? De tanto que eu boto no Google Tradutor e boto pra ouvir. Guérir par l'alimentation, tá? É do Egart Strelov, né? Quem mais escreve sobre ela. Ai, saiu. Esse é o livro. Só consegui comprar no Kindle. Não consegui o livro físico. Quem morar na França e quiser me mandar, pode me mandar. Estou aceitando o recebido, tá? Então esse é o livro aqui, ok? Guérir par l'alimentation. Sei lá como fala, deve ser assim. Então aqui nesse livro tem receita, tem remédios caseiros, tem os alimentos que ela cita, que são bons, que são maus, né? Maus, entre aspas. Então tudo isso daqui que tá no livro, eu vou levar pra vocês no curso, tá? O máximo que eu conseguir. Então a live hoje, ai deu tempo, 43 minutos de live. Foi sobre os tais venenos na cozinha. E eu vou finalizar, queridos, essa live com a terceira oração do dia. Essa oração começa assim: e conduz-nos em direção a caminhos justos. Ela pede que nós sejamos levados para os caminhos justos. Santa Edelgarda de Bingen, você foi um exemplo de coragem e determinação. Foram muitos os obstáculos que você precisou enfrentar em sua vida. Foi mesmo, gente. Quem lê sobre a vida dela sabe como que foram os obstáculos que essa mulher enfrentou para ela conseguir provar que tudo isso era fruto da inspiração divina. Inclusive, esse livro aqui, já mostrei para vocês várias vezes, vende lá na minha biblioteca católica. É uma remontagem da Regine Pernod e ele fala tudo da vida dessa mulher, tá? A vida dela tá toda aqui. Você foi um exemplo de, né? Vamos voltar para oração, porque eu não consigo parar de falar dela. Você foi um exemplo de coragem e determinação. Foram muitos os obstáculos que você precisou enfrentar em sua vida, mas você saiu vitoriosa de todos os combates, interiores e exteriores, pois você obedeceu à vontade de Deus e repousou na confiança, na sabedoria e na ação da providência divina. Você orou, você confiou, você agiu. E o legado que você nos deixou é fruto dessa entrega incessante de si para que a obra de Deus possa tornar-se realidade nesta terra, entre seus filhos e filhas, que são sempre amados e jamais esquecidos pelo Pai. Então, neste momento, eu venho te agradecer por ser esse exemplo tão significante em minha vida e peço sua intercessão para que eu também possa ser conduzida pela luz divina a participar da obra do nosso Pai amantíssimo neste mundo, entre meus irmãos e irmãs, segundo a sua vontade. Louvado seja Deus, nosso Pai de amor,
Salve bendita e santa Idelgarda de Bingen. Amém. Oremos agora as palavras deixadas pela própria santa. Louvado seja, ó Espírito de fogo, que haja o som dos tamborins e das citaras. O espírito dos homens queima de ti, e as tendas de suas almas contêm suas forças. De lá, a vontade se eleva e dá à alma o sabor e o desejo, que é a sua lanterna. A inteligência te chama com as pronúncias mais suaves e te constrói os templos com a razão, que sua sangue e água para obras de ouro. Mas o que o fruto proibido trouxe, pela mais negra das mortes, tu que trazes sempre uma espada para combater quando a nuvem negra encobre a vontade e os desejos dos quais a alma voa, se contorce por todos os lados. Mas o espírito é a ligação da vontade e do desejo. Na verdade, quando o espírito se comporta dessa maneira, desejando ver o mal nos olhos e a cara da maldade, mais rapidamente do que ele, tu o destróis pelo fogo, porque essa é a tua vontade. Mas quando a razão diminui pelas obras do mal, tu a domas e tu a quebras. E assim, quando tu a desejas, tu a trazes de volta por impregnação da experiência. E quando o mal desembainha de sua espada contra ti, tu a quebras ao enfiá-la em teu próprio coração, como tu fizeste com o primeiro anjo caído, ao precipitar no inferno a torre de seu orgulho. E lá tu ergueste uma outra torre, para os publicanos e pecadores, que te confessava seus pecados arrependidos de seus atos. Assim, todas as criaturas que vivem para ti te louvam, pois tu és o bálsamo mais precioso, para os membros quebrados e as feridas purulentas, e tu as transformas todas em pedras preciosas. Neste presente momento, concede-nos a graça de nos reunir ao teu redor e conduz-nos em direção aos caminhos justos. Amém. Um beijo, até amanhã. Tchau.